Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que a gente está aqui, aceitando esse convite da Associação Médico Espírita do Maranhão, na pessoa do Amaral, né, e do Raimundo, que nos convidaram para estar aqui conosco nessa noite, e para apresentar um tema, assim, que a gente considera bastante relevante, que a gente já vem estudando há algum tempo, nesse momento de emergência planetária, onde se faz urgente essa conexão do homem com a sua espiritualidade, né, com a sua religiosidade, que ele se conecte com a sua essência, que ele faça esse caminho de volta aos braços do Pai Celestial. E a ciência tem caminhado junto no sentido de integrar os conhecimentos que a espiritualidade nos proporciona, através, inclusive, de pesquisas diversas, e mostrando o quanto os ensinamentos de Jesus, na verdade, são um tratado de saúde mental, um legado que a gente tem há mais de 2000 anos, e que hoje a gente está vendo que esses ensinamentos não são apenas meros princípios filosóficos, mas, na verdade, são verdadeiros remédios salutares para nos proporcionar bem-estar, saúde e qualidade de vida. Então, hoje abordaremos o perdão na cura das enfermidades físicas e mentais. Nós estamos bastante felizes por estar aqui nesse momento com vocês, mas vamos antes nos preparar, fazer a nossa prece, fazer essa conexão, né? Nos alinharmos para podermos realmente sermos fiéis transmissores dos ensinamentos que a espiritualidade nos proporciona. Então, peço a todos, onde estiverem, que nesse momento fechemos os olhos e agradeçamos a Deus por esta oportunidade de podermos estar aqui, compartilhando as reflexões que a gente vem estudando, aquilo que beneficia a gente, que beneficia as outras pessoas, e que é importante que cada vez mais a humanidade tome ciência da necessidade de refazer o caminho, conectando-se com a sua espiritualidade, vivenciando a sua espiritualidade, alinhando-se com o seu propósito existencial, que esse propósito esteja alinhado com um propósito maior. E como nos disse Kardec, amai-vos e instruí-vos. As nossas AMES, a AME Brasil, as AMES, as federadas, as AMES de cada estado, a Associação Médica Espírita do Maranhão tem essa missão de estar junto com as outras AMES interestaduais, conectando esse conhecimento, trazendo para a humanidade, trazendo para a população em geral, a importância de podermos aplicarmos o que o Mestre nos recomendou. Buscai primeiro as coisas do Espírito. Buscai primeiro a sua evolução espiritual. E tudo mais vos será dado. Mas nós somos, em muitas situações, parecidos com São Tomé. Precisamos ver para crer. A ciência atualmente vem cumprindo essa missão de provar os ensinamentos do Cristo, que essas lições, na verdade,
são princípios. Princípios que nos levam ao nosso bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, que facilita a convivência social, que facilita a evolução planetária. Que possamos, nessa noite de hoje, sermos fiéis transmissores dos ensinamentos do Cristo. E que a ciência possa ser um instrumento para espalhar para a humanidade esses ensinamentos. Obrigada a todos e vamos começar. Então, a nossa proposta foi justamente abordar, na noite de hoje, um tema muito relevante. Se as pessoas compreendessem que quando Jesus, ele disse, perdoai para que Deus os perdoe, antes de ires ao altar entregar a sua oferenda, reconciliai-vos mais depressa com o teu adversário. Ele disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ele disse também, a qualquer um que te ferir numa face, volta-te também a outra. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Amai os vossos inimigos. Perdoai para que Deus os perdoe. Essas frases, há algum tempo atrás, muitos que tentassem praticar, eram considerados panacas, abestalhados, fracos. Hoje, a ciência vem provando que, inclusive, é uma atitude de empoderamento psicológico. Só os fortes conseguem, de fato, perdoar. A ciência hoje vem nos colocando, vem provando que afetos negativos e angústia emocional estimulam a produção de hormônios relacionados ao estresse, como, por exemplo, o cortisol. A ciência vem comprovando, diversos pesquisadores mostram que raiva cultivada, mágoa e ressentimento propiciam condições mórbidas como depressão, angústia, ansiedade, esquizofrenia. Eles comprovam que afetos negativos aumentam a violência social, aumenta a quantidade de suicídios, a quantidade de abortos, de dependência química, provoca superlotação nas penitenciárias, um balanço muito negativo. Características da personalidade como raiva, ressentimento, mágoa, perfeccionismo exagerado, obstinação, afetividade negativa, têm sido relacionados à presença da depressão no infarto agudo do miocárdio. Vários pesquisadores, dentre eles o David, ele e seus colaboradores, trabalhos, por exemplo, de 2010, trabalho de 2015, 2012, muitos trabalhos nas últimas décadas vêm comprovando isso. O Schiller-Steptoe mesmo, em 2009, em uma meta-análise, onde eles analisaram 21 artigos científicos, eles concluíram, ao final de suas pesquisas, que situações que envolvem frustrações, raiva, hostilidade, sofrimento ou competição podem ser propícias ao desencadeamento da síndrome coronariana aguda, que é uma das apresentações, né, o infarto do miocárdio, na verdade, é uma das formas de apresentação da síndrome coronariana aguda. Então, a pessoa tem mais chance de ter infarto. Em outra meta-análise, com 17 estudos de base populacional, onde foi investigado os desencadeadores do infarto,
o que se observou que estresse emocional e raiva foram significantes. Se a gente pensar na linguagem popular, onde muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou aqui, eu não aguento, eu acho que eu vou infartar de tanta raiva. Na verdade, infelizmente, eu digo infelizmente, porque é uma coisa ruim, a pessoa está dizendo uma verdade. Se a gente incha de raiva, a gente intoxica o nosso coração. Não só o coração, como os outros órgãos vitais. Ataques de raiva foi constatado que precedem 2 a 9 vezes o infarto agudo do miocárdio e a angina pectoris. E aí eles tentaram compreender o que é que está por trás disso, como que as emoções se interrelacionam. E aí diversos pesquisadores, como o Denolé, o Weiss, o Milani, o Levy, eles mostraram o quê? Que características comportamentais como anedonia, que é quando a pessoa não sente motivação, não sente prazer pela vida, acha que está empurrando a vida com a barriga. Pessoas muito hostis, que estão sempre irritadas com tudo. Pessoas muito explosivas. Principalmente aquelas que têm orgulho de dizer, eu rodo a baiana, comigo é desse jeito, quem quiser que aguente, eu sou pavio curto. Às vezes, esse pavio curto explode o nosso coração. Então, as características comportamentais como anedonia, hostilidade, reações emocionais ao estresse psicossocial, em geral, têm mostrado ser fatores de risco independente para o infarto agudo do miocárdio, com aumento considerável na mortalidade. O que quer dizer ser fatores de risco independente? Quando a gente vai para o cardiologista fazer uma avaliação das nossas condições cardiológicas, eles avaliam e perguntam se a gente fuma, se a gente é tabagista, examinam e perguntam se a gente tem pressão alta, se a gente tem diabetes mellitus, se a gente tem colesterol alto, se a gente é sedentário, se a gente tem antecedente de pessoas com doenças cardiovasculares na família, se a gente teve uma doença cardiovascular antes. Esses são os considerados fatores de risco clássicos. Só que eles começaram a analisar que chegavam pessoas nos hospitais sem esses fatores de risco, pessoas rígidas, aparentemente saudáveis, e pessoas que, inclusive, cultivavam uma boa alimentação, que faziam atividade física, que cuidavam da sua saúde física. Eles começaram a investigar por que essas pessoas, de repente, inclusive jovens ainda, com 50 anos, 55, essas pessoas estavam infartando. E esses pesquisadores concluíram que as emoções negativas, que o neuroticismo, que é essa nossa tendência a cultivar as negatividades, estava por trás disso. Afeto negativo e angústia emocional crônica empobrecem também a qualidade do nosso sono. Afetos negativos e angústia emocional, eles estimulam a produção desses hormônios que vão afetando a nossa saúde. Aqui foi uma pesquisa que, quando nós fizemos o nosso mestrado, embora sejamos psiquiatras, mas escolhemos justamente pesquisar, trabalhamos com a área cardiológica, porque a gente foi investigar a presença da depressão no infarto agudo do miocárdio. E corroborando as diversas pesquisas espalhadas pelo mundo inteiro, nos diversos continentes, nós tivemos a oportunidade de constatar em nosso estado, em um hospital de referência, no que se refere ao tratamento da dor torácica, que a depressão, ela tinha tanto peso no que se refere a provocar o infarto agudo do miocárdio, quanto a hipertensão arterial, quanto o tabagismo, a obesidade, o diabetes, o excesso de colesterol, a história familiar, doenças coronarianas prévias e sedentarismo. Se vocês observarem nesse gráfico que está exposto, o azul que está na extremidade, o azul clarinho, ele representa aí a depressão.
O azul mais escuro, ele representa o sedentarismo. O vermelho mais escuro representa a hipertensão. O que é que vocês observam nesse gráfico? Que o azul clarinho, representando a depressão, que está em uma das extremidades, ele está, inclusive, na frente do tabagismo, da obesidade, a obesidade que é o amarelo mais escuro, o diabetes, o amarelo mais claro, o excesso de colesterol, que é o verdezinho mais claro, a história familiar, o verdezinho mais escuro, a pessoa já ter tido doença antes, que é aquele azulzinho menor, que está perto do verde. Então, vocês viram que a depressão aí, ela está se destacando, ela está perdendo apenas para quem? Para a hipertensão arterial, 66,2% dos pacientes tinham hipertensão arterial, 68% dos pacientes eram sedentários, o azul mais escuro, mais alto, 54% tinham excesso de colesterol, o verdezinho mais claro, e a depressão no quarto lugar, com 51,7%. Ou seja, dos 150 pacientes que nós avaliamos, que deram entrada na unidade de dor torácica, desse hospital de referência cardiológica, de cada 2, 1 tinha depressão antes de ter um infarto. E aí a gente foi pesquisar as características dessas pessoas. E aí nós encontramos o quê? Muitas tinham história de traumas graves, traumas dolorosos na adolescência, inclusive na infância. Foi uma coisa curiosa que, tipo assim, a gente observou que traumas na infância, como perda de entes queridos, um pai, uma mãe, um irmão, coisas graves que acontecem no começo da existência do ser humano, colocam essas pessoas predispostas a terem mais doenças cardiovasculares quando na vida adulta. Mas encontramos também, no meio dessas pessoas, excesso de irritabilidade. Sabe, os famosos pavio curto. E a Spicknall, em 2003, ele já tinha feito um trabalho constatando que hostilidade e irritabilidade emocional provocam hiperatividade simpática, que leva ao estresse mental e ao risco aumentado de infarto agudo do miocárdio. Estresse mental agudo e crônico, desencadeado pelas reações emocionais dolorosas, concluíram eles que induzem a disfunção endotelial e representam um elo importante com a doença vascular aterosclerótica que nos predispõe à síndrome coronariana aguda. E aí nós vamos encontrar no livro A Doença como Caminho, um livro bastante conhecido, principalmente para aqueles que procuram compreender a medicina sob uma perspectiva holística. Com relação às doenças cardiovasculares, eles fazem a seguinte referência: ocorre uma supervalorização das forças do eu e dominância do querer, isolando o fluxo dos sentimentos, tendência à dominação, medo da crítica e do insucesso, acúmulo de agressividade com descarregamento descontrolado, pouca autoestima, incapacidade de reconhecer e satisfazer as próprias necessidades, isolamento social e solidão. O coração, sede do amor e dos sentimentos, sofre uma carência no abastecimento da sua vitalidade. E aí, Ballone, ele concluiu que uma cascata de eventos excita o eixo límbico, hipotálamo, hipófise adrenal, liberando os hormônios corticotróficos e a vasopressina, projetando os axônios para a capilarização do sistema porta, hipotálamo, hipofisário. Isso vai promover a liberação e a estimulação da síntese de hormônios como a corticotropina,
na circulação sistêmica, que, por sua vez, ela vai estimular o aumento da liberação do tão conhecido cortisol, por parte da glândula suprarrenal, hormônio esse que está relacionado ao estresse físico e mental. Aí, sob essa perspectiva, a gente remonta, aí eu lembro sempre, desse gráfico didático que o meu querido professor Roger Ugler, já desencarnado, desencarnou em 2011, e ele foi meu professor, era um inglês que residia nos Estados Unidos, mas vinha dar cursos sobre terapia de vidas passadas no Brasil, e nós tivemos a felicidade de fazer o curso com ele, autor daquele livro As Várias Vidas da Alma, e também ele tem um livro muito interessante, um trabalho cujo nome eu esqueci agora, né, sobre o arquétipo das deusas, né, relacionado à deusa interior. E o Roger Ugler, quando ele ia tratar a questão dos sintomas, em qualquer nível da nossa consciência, fosse um sintoma físico, como, por exemplo, relacionado à síndrome de pânico, relacionado às fobias, à depressão, ao toque, às psicoses, ou mesmo um sintoma físico, como as doenças cardiovasculares, era importante que a gente procurasse entender que esse sintoma, ele deve ser visto sob a perspectiva multidimensional. Que a gente não olhe só o aspecto físico, mas que a gente procure compreender o que está relacionado em termos emocionais, em termos mentais, em termos existenciais. E, a depender da cronicidade, a depender da gravidade, a depender da repercussão na vida do sujeito, é preciso a gente investigar as condições perinatais, as condições da gestação, é preciso investigar as questões psicodinâmicas, as questões relacionadas a vidas passadas e a questão relacionada ao propósito espiritual do indivíduo. Então, o que a gente viu? Várias pesquisas mostrando que afetos negativos como ressentimento, raiva, ódio, medo, abandono, solidão, tudo isso tem repercussão negativa na nossa saúde, e principalmente quando a gente se apega ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, e não desenvolve a capacidade do perdão. Hoje, cientistas das diversas áreas, eles começam a estudar o perdão, e a gente tem, por exemplo, o avanço da psicologia positiva, que procura resgatar as virtudes como remédios salutares para que tenhamos a saúde integral. Então, essa psicologia hoje, inclusive, procura conceituar o perdão, e o perdão perante a ciência consiste numa atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, aos julgamentos negativos, a comportamentos negativos para com a outra pessoa que a ofendeu injustamente, e, ao mesmo tempo, a gente exercitar, nutrir sentimentos, mesmo que imerecidos, mesmo que aquela pessoa tenha nos feito mal, mas a gente exercitar a compaixão, a misericórdia, e, se possível, lembrando que Jesus disse amar os vossos inimigos, se possível, o amor para com o ofensor. Claro que não é aquele amor que a gente tem por uma pessoa querida, por uma pessoa que nos faz bem, mas um amor no sentido de compreender a limitação do outro, de torcer para que ele acorde para a realidade espiritual, para que ele ressignifique o seu caminho, para que ele faça o caminho de volta para os braços do Pai Celestial. Emmanuel, no livro O Evangelho por Emmanuel, na lição O Melhor para Nós, a gente encontra: quem perdoa recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo,
habilitando-se a sublimes renovações. Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam, nos magoam, frequentemente se encontram tão jungidos à tribulação que, no fundo, sofrem muito mais, pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vítima deles. Isso é humano. Bom a gente lembrar que o perdão não é amnésia. Muito se cogitou que o perdão era a gente esquecer a ofensa. Mas se a gente tem uma boa memória, se a gente não está afetado por nenhuma demência que provoca o esquecimento. Não, o perdão não é amnésia. Não é esquecimento do fato que gerou o sofrimento. Mas a gente lembra de uma forma diferente. Quando a gente perdoa de fato, a gente já lembra sem dor, sem tormento, sem desejar o mal para o outro. O perdão não é cumplicidade. Não é a gente, por exemplo, compactuar com o erro do outro. Não é, por exemplo, diante de alguma atrocidade que exija, por exemplo, a intervenção da justiça, e a gente deixar para lá que essa pessoa não seja punida na parte que lhe cabe. Perdão não é cumplicidade com o mal. Perdão não é tolerância com o mal. Perdão não é negação da lei. Perdão também não é negação da dor. Há dores que não desaparecem instantaneamente. Imagine uma criança que foi abusada a vida inteira, toda a sua infância, sua adolescência, até por um familiar, por um parente, pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, por uma pessoa de confiança da família. E essa criança, além de ser abusada, ainda era ameaçada. Essa dor vai ficar por muito tempo. É uma cicatriz difícil de ser curada, mas ainda assim ela pode exercitar o perdão. Entregar àquela pessoa as próprias leis, porque as leis divinas não falham. As leis dos homens, sim, mas as divinas não. E a gente sabe que as leis vêm como medida de correção, para que o ser, ele saia daquela negatividade, ele deixe de ser comandado pelo seu eu inferior e dê o comando da sua existência ao seu eu superior. Mas o perdão não é negação da dor. O perdão também não lhe obriga, porque eu perdoei e agora eu vou ter que ser amiguinho de quem me machucou profundamente, de jeito nenhum. Perdão não é reconciliação com a pessoa que lhe fez sofrer intensamente. Claro que os seres que já estão no estágio bastante avançados em termos evolutivos, eles alcançam isso. Mas nós, que somos seres medianos, claudicantes ainda, no nosso processo evolutivo, vai demorar para que a gente chegue a esse estágio. Então, perdoar não exige que você agora passe a fazer com que o seu agressor se torne o seu melhor amigo, que você tenha que estar passeando, que você tenha que estar ali sempre convivendo com aquela pessoa, não. Às vezes, as pessoas não perdoam verdadeiramente e fingem estar tudo bem. E fingem até amiguinhos. Enquanto que você pode dar um limite na relação. Essa pessoa pode não mais fazer parte da sua convivência e você perdoar. Quando a gente traz isso para as questões familiares, quantas pessoas estão convivendo na mesma casa, fingindo que estão bem, mas por dentro estão se odiando.
Às vezes dormindo na mesma cama, estão se odiando. E você pode estar distante fisicamente e não estar desejando mal para aquela pessoa. O perdão não é subjugação, nem exigência de que o outro peça desculpas. Às vezes a pessoa se propõe a perdoar, não, mas ele tem que vir aqui. Ele tem que me pedir, ele tem que se ajoelhar. O que ele fez foi muito ruim. Isso não é perdoar. Isso é arrogância. Isso é a gente subjugar o outro. A gente pode perdoar o outro sem nele saber que a gente perdoou. A gente pode desejar o bem ao outro, nem precisa. O outro pode até já estar morto, desencarnado. O outro pode estar do outro lado do mundo e eu perdoar. O perdão não precisa ser presencial. Podemos perdoar alguém que já desencarnou e a energia da cura e autocura vai se processar onde as pessoas estiverem. Porque o que liga as pessoas de fato são as vinculações energéticas. Como eu disse, alguém pode estar ali, dormindo na mesma cama e se odiando. O perdão nem precisa ser uma atitude solitária. Às vezes a situação é tão grave, como eu falei, o exemplo de uma criança que é ultrajada na sua sexualidade, uma criança que é violada na sua sexualidade, é uma dor inimaginável. E muitas vezes precisa da ajuda de um terapeuta para que a pessoa se liberte daquela dor. Então não tem que ser uma atitude solitária, a depender da situação. Mas a ciência começa, como eu disse, a estudar a importância do perdão, os benefícios do perdão. E o perdão começa a ser tratado, a ser visto como um caminho para a cura do ser humano, mas uma cura profunda, uma cura sob uma perspectiva integral. E tem se estudado, inclusive, as relações do perdão com relação às funções psíquicas. Estudiosos constatam que o perdão integra as esferas do afeto, da cognição e do comportamento. Requer sentimento, requer pensamento e atitude. Não basta eu dizer, tomar uma atitude cognitiva e dizer, eu perdoo fulano. Mas dentro de mim continuar aquele ranço, continuar aquela mágoa. E na minha atitude do dia a dia, eu ficar ali torcendo, até tomando, digamos assim, fazendo coisas que vão prejudicar o outro. Isso não é perdão. O perdão, ele requer essa integração dessas esferas, do sentir, do pensar e do agir. O perdão é considerado por algumas pesquisas que é uma habilidade social importante para o estabelecimento de relações sociais saudáveis, recuperando a paz e o bem-estar. Características individuais relacionadas a forças e virtudes, como sabedoria, espiritualidade, afeto e perdão, são condições para o desenvolvimento pleno, saudável e positivo dos aspectos psicológicos e sociais dos seres humanos. É a ciência que está corroborando o remédio que Jesus já nos deixou há mais de 2000 anos. Então, são várias pesquisas constatando que o benefício do perdão consiste em promover o bem-estar, promover a saúde cardiovascular. Pesquisadores da Universidade de Duke constataram melhoras do sistema imunológico e da sobrevida em portadores de HIV com o perdão traço. O que quer dizer isso? Pessoas que têm seus traços de caráter naturalmente, o dom de perdoar, o hábito de perdoar, o sistema imunológico delas costuma ser mais forte. Elas reagem mais diante de doenças devastadoras, e por falar nisso, a humanidade ainda está vivendo a pandemia da Covid-19, não foi saneada ainda.
embora em alguns lugares esteja diminuindo, mas ainda assombra o ser humano. E é uma doença que mexe com o nosso sistema imunológico, e nada mais, nada menos do que a gente recorrer às virtudes, da gente aproveitar para exercitar essas virtudes, acordar, despertar a nossa consciência, porque a gente tem o remédio da cura profunda dentro de nós próprios. Os remédios exteriores, eles curam o nosso corpo físico, mas o nosso corpo físico é uma expressão do nosso eu interior. E como diz Emmanuel no livro Consolador, por melhor que seja a farmacologia, vai ser temporária a cura do corpo físico se a gente não melhorar as nossas atitudes diante da vida. Se a gente não harmonizar o nosso espírito. O perdão aumenta as taxas de sobrevivência diante das doenças graves. Especificamente, o perdão traço, isto é, uma constante atitude de perdoar, pessoas que naturalmente têm esse hábito de perdoar, isso está associado a uma diminuição da ingestão de medicamentos e de bebidas alcoólicas. O perdão estado, ou seja, um perdão em uma situação contingente, está associado com frequência cardíaca reduzida e sintomas físicos. O perdão é estudado pela neuroanatomia, existem as bases neurais do perdão. Se observa que ocorre ativação do córtex pré-frontal e posterior do cíngulo nas áreas corticais e no cerebelo. Então, mostra, é comprovado, inclusive, né, que ocorre uma alteração na nossa anatomia cerebral. Para aqueles que precisam ver para crer, os exames de neuroimagem comprovam os benefícios do perdão. Como também comprovam que o nosso cérebro é afetado quando a gente passa por eventos dolorosos e fica ali ruminando, fica ali se apegando àquele evento doloroso. Ocorrem alterações em várias partes do nosso cérebro, como no estriado bilateral, no córtex visual, nas áreas sensoromotoras, frontoparietal, motora suplementar anterior, áreas pré-frontais mediais, temporoparietal esquerdo, córtex cingulado, tálamo, só para citar, não é para que a gente decore isso aí, mas é para a gente tomar consciência de como a simples atitude nossa interfere na estruturação anatômica do nosso cérebro. São várias partes do nosso cérebro que são afetadas quando a gente cultiva as emoções dolorosas, quando a gente se apega à dor. E tem várias partes que são envolvidas na regulação da resposta emocional. O córtex cingulado, posterior, parahipocampal, córtex occipital, pré-acúmbio direita, parietal inferior direito, córtex anterior, frontal médio, tudo isso, essas áreas estão relacionadas à regulação das nossas emoções. Tudo isso nos remete a Kardec, que sempre nos falou, nos deixou o legado da importância da fé raciocinada. Nos deixou o legado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já encontra um capítulo dedicado à questão da aliança. Aliança entre ciência e religião. A importância dessa aliança para a nossa renovação e a renovação planetária. Por isso ele disse, espíritas, amai-vos instruí-vos. Interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 6, nós encontramos, na prática do perdão, há mais um efeito material do que moral. Olha que interessante, gente. Porque quando a gente ouviu perdoar para que Deus nos perdoe, antes de ires ao altar fazer uma oferenda, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, a gente atentava que era apenas uma medida moral. Mas não, não é só isso. E Kardec já sinalizou isso através da informação dos nossos amigos espirituais.
um efeito mais material do que moral. Aí já está muito clara, de forma sintética, a relação do perdão com a saúde do nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual. E aí a gente vai recorrer nesse momento a André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele vai falar sobre as questões do reflexo do psiquismo no nosso corpo. Olha o que André Luiz diz. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente, veja bem, com reflexo permanente na parte do veículo psicossomático. Então, aqui ele mostrando, ele pega o exemplo de um remorso, de uma culpa, da falta de um desabafo e da falta da corrigenda, nos alertando que não adianta a gente ficar lamentando pelo mal que fez, é preciso a gente corrigir esse mal, reparar esse mal, que esse sentimento é suficiente para danificar de forma permanente o nosso corpo físico. Vai criando um quisto energético denso. Esse quisto que vai se enovelando e vai se alojando em uma em várias partes do nosso corpo físico, vai bloqueando o fluxo da energia criativa e vai impedindo que a gente expresse as nossas potencialidades e, ao mesmo tempo, vai impedindo que aquela parte afetada receba a energia vital disponível no universo, fique fragilizada e adoeça. Por isso mesmo, André Luiz, no livro Conduta Espírita, veja bem, gente, lançado em 1960, as pesquisas comprovando os benefícios do perdão, se vocês lembram, as que eu passei, são pesquisas relativamente recentes, 2005, 2002, 2010, 2011. Enquanto que André Luiz, antes dessas pesquisas, já trazia tudo isso com detalhes. Conduta Espírita é de 1960. O perdão das ofensas e a reconciliação com os inimigos são tão necessários à nossa sobrevivência quanto o oxigênio do ar ambiente. O não perdão conduz o indivíduo a um estado de estresse todas as vezes que ele se lembrar da ofensa, desencadeando no organismo a clássica reação de luta e fuga. E o organismo é solicitado liberando substâncias tais como adrenalina e cortisol, dentre outras, que desencadearão o aumento da frequência cardíaca, respiratória e liberação de glicose, apenas para citar de forma básica o que ocorre. Vejam, gente. Ele descrevendo aqui com detalhes o que hoje a cardiologia descreve, mas é hoje. É de 2000 para cá. É coisa do terceiro milênio. Enquanto que nas obras de André Luiz, 1960, está tudo lá com detalhes, o que a gente encontra hoje na ciência. E ele prossegue aprofundando, quando ele diz: esse estado repetitivo desenvolverá alterações cardíacas e endocrinológicas que poderão levar-nos a patologias como hipertensão arterial, arritmias cardíacas, diabetes mellitus, etc. Do ponto de vista espiritual, é importante ressaltar que nos manteremos em um padrão vibratório muito acessível
aos irmãos desencarnados que ainda não nos amam, facilitando, assim, processos obsessivos. Então, o ressentimento, o ódio, a mágoa, o não perdão, além de provocar doenças físicas e mentais, ainda nos coloca à mercê dos nossos inimigos espirituais, provocando obsessões graves. Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, coloca uma coisa interessante. A irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva que, não raro, corrói as engrenagens do emissor, como alcança aquele contra quem vai direcionada, caso este sintonize na faixa de equivalência vibratória. E ela aprofunda. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento, torna-se de difícil catalogação. Simultaneamente, advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepática, digestiva, circulatória, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais e etc. O ódio pressiona o homem que se frustra, levando muitas vezes ao suicídio. Nas patologias depressivas, há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo sem que ele se dê conta. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Esse mesmo livro, Homem Integral. E a gente vai agora para Andrei Moreira, no livro Cura e Autocura. A psiconeuroimunoendocrinologia esclarece que substâncias ligadas às emoções são derramadas na corrente sanguínea, agindo sobre todo o organismo, produzindo reações compatíveis com as emoções originais, afetando a fisiologia orgânica, equilibrando-a ou desequilibrando-a conforme a sua natureza e intensidade. Mais uma vez, nos chamando a atenção para que a gente saneie o nosso organismo, as nossas mentes, o nosso coração das negatividades, porque elas intoxicam, elas afetam o nosso sistema imunológico. No livro Painéis de Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda coloca o seguinte: não desconheceis o que conseguem as forças fluídicas desencadeadas sob o impacto do ódio e a absorção em longo processo obsessivo das energias deletérias. O mesmo Manuel Filomeno de Miranda, agora no livro Tormentos da Obsessão, nos esclarece. Os fatores imunológicos do organismo, padecendo a desritmia vibratória que os envolve, são vencidos por bactérias, vírus e toda a sorte de micróbios patológicos que logo se desenvolvem, dando gênese às doenças físicas. E aí vamos para Miramês, no livro Horizontes da Mente, pela psicografia de João Nunes Maia. A tinadura mental nasce do magnetismo inferior. As negras emoções fazem com que os pensamentos segreguem lixo contundente. E os pontos mais atacados no organismo, no nosso corpo físico, são as glândulas endócrinas, por serem pontos sensíveis de alto teor de atração psíquica. O sistema nervoso é logo banhado pelo fluxo de energias queimadas, que o córtex amplifica
e derrama em todos os filamentos compostos de neurônios, que retornam à mente com dramas incalculáveis, em detrito da própria alma. E as glândulas, nesse estado, sendo visitadas por agentes deturpadores, segregam hormônios, acrescentando elementos corrosivos que, por sua vez, perturbam todo o metabolismo da coletividade celular. No livro Sexo e Destino, capítulo 7, olha o que André Luiz coloca. A excelsitude do perdão, sob sugestão de espíritos amigos, quando acatada por uma vítima que reconhece o remorso de quem a ajudou, a atingiu, traz harmonia à sua alma, qual perigosa labareda sumariamente apagada por providencial extintor. O moribundo, envolvido nas benesses do perdão sincero que concede, antes mesmo da morte, já passa a antever cenas de paz do plano para o qual vai partir. A confissão e reconhecimento de culpa constituem sublime postura diante da vida, ensejando ao criminoso a bendita oportunidade do recomeço. Ele se refere aqui àqueles momentos onde as pessoas estão gravemente doentes, prestes a partir para o plano espiritual, e que naqueles momentos elas refletem, elas se arrependem, e elas querem o perdão das pessoas que foram vítimas dela. Importante que as pessoas que foram vítimas possam, nesse momento, para facilitar a entrada desse ser no mundo espiritual, possa conceder o perdão sincero. Isso alivia aquela alma aflita, presa ao remorso, presa à angústia, presa à dor. E aí, diante disso, nós temos propostas terapêuticas. Diante das adversidades que a gente enfrenta na vida, é preciso a gente revisar as nossas próprias atitudes e questionar qual a minha parte na desordem da qual eu fui vítima. Quais os motivos do agressor? Qual a gravidade e impacto pessoal e social da ação? Reconheço ou entro num processo de negação quanto à dor da situação? Essa situação requer intervenção da justiça social? Quais sentimentos essa situação resultaram em mim? Como o meu corpo foi afetado? Como as lembranças repetidas reverberam na minha consciência? Oração por nós e pelo agressor, meditação e visualização, revisão das nossas próprias atitudes, consciência quanto ao ato de perdoar, psicoterapia para o autoconhecimento, auto-perdão, atividades físicas, solidariedade, considerar as necessidades evolutivas de cada ser envolvido na contenda, considerar a lei da atração, considerar a continuidade da vida após a morte e o princípio da reencarnação. Sim, porque existem coisas que são tão cruéis, que são tão atrozes, e que a gente não estaria passando de graça. Muitas vezes nós atraímos aquela situação em decorrência dos nossos erros passados. Eu gosto muito desse depoimento do Dalai Lama, quando ele diz que vários monges tibetanos estiveram em prisões chinesas, alguns por muito tempo. Todos eles passaram por tortura física. Um monge que ficou 18 anos em uma prisão, em uma ocasião em que conversávamos, me falava sobre a vida na prisão. Ele me disse que em algumas ocasiões esteve em grande perigo. E eu, o Dalai Lama, né? E eu perguntei, que tipo de perigo, monge? Ele me respondeu, meu amigo, passei pelo grande perigo de perder a compaixão pelos chineses. Ou seja, eles que exercitavam tanto a compaixão, mas ele estava passando por coisas tão cruéis que ele ficou com medo de o coração dele endurecer e ele não ter mais essa compaixão. Então, gente, a literatura converge sugerindo que o perdão representa uma estratégia positiva, saudável, para o indivíduo superar uma situação que, de outra forma,
seria uma grande fonte de estresse de um ponto de vista psicológico e neurobiológico. No livro Aulas da Vida, Emmanuel coloca o seguinte, no capítulo 16, sobre as vantagens do perdão. Quando Jesus nos exortou ao perdão, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Registremos alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências da vida prática. Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. Através do perdão, impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza ou intolerância. Liberar-nos-emos de qualquer perturbação no tocante ao ressentimento. Através do perdão, imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras, ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los por nossa causa, os despenhadeiros da culpa. Através do perdão, defenderemos a tarefa sob nossa responsabilidade, sustentando-a a cavaleiro de intromissões que, a pretexto de auxiliar-nos, viessem arrasar o trabalho que mais amamos. Através do perdão, impeliremos o agressor a refletir-se seriamente na impropriedade da violência. Adquiriremos a simpatia quantos nos observem, levando-os a admitir a existência da fraternidade, cujo poder dizemos acreditar. Quando perdoes golpes e injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio, extinguem focos de delinquência no próprio nascedouro, amparando legiões de criaturas contra o desequilíbrio e resguardando a si mesmos contra a influência das trevas. O perdão, conclui Emmanuel, pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. E aí a gente tem 4 passos básicos para o perdão. Declare o nome da pessoa que você precisa perdoar e a razão pela qual você precisa perdoar. Reconheça como você atualmente se sente em relação à situação. É melhor que sejam os sentimentos mais honestos, não as coisas educadas ou legais, que você precisa, que você pensa que deveria sentir. Você precisa trabalhar com o que realmente sente. Então, você expressa a sua disposição de ao menos estar aberto à possibilidade de deixar esses sentimentos ir embora. Declare os benefícios que você terá pelo perdão. Isso, sobretudo, será o oposto do que você está sentindo atualmente. A tristeza se transformará em felicidade. A raiva se tornará paz. O peso se tornará uma sensação de leveza e assim por diante. Comprometa-se a perdoar. Simplesmente declare a si mesmo quem é que você deseja perdoar. Então, reconheça os benefícios que o perdão trará para você. O auto-perdão não ajuda somente você. Contribui para amizades saudáveis, famílias saudáveis, ambientes de trabalho mais saudáveis, comunidades mais saudáveis, governos mais saudáveis, finalmente, para um mundo mais saudável, um mundo mais sustentável. O perdão é um passo em direção ao mundo em que cada vez mais e mais pessoas fazem e falam as coisas certas e onde elas podem agir com bom senso, de bondade e certeza, em vez da manipulação e compulsividade que vem da culpa e vergonha não reconhecida. O auto-perdão permite que você coloque sua energia para fazer o bem.
tanto para fazer as pazes com aqueles que você feriu, como para a sua vida em geral. A energia que era usada para atacar a si mesmo pode então ser usada numa ação construtiva, ao invés de num comportamento destrutivo. O auto-perdão é uma das coisas mais generosas que você pode fazer. Ele liberta você de tendências egocêntricas e da auto-obsessão e torna mais fácil de você ter um papel positivo em sua vida. O auto-perdão ajuda a evitar que você seja o tipo de pessoa de peso emocional ou psicológico para aqueles que lhe cercam. Ele permite a você atender a sua necessidade de maneira saudável. Ele permite a você participar de relacionamentos em modos que contribuam de forma positiva e construtiva para a vida dos outros. Ele ajuda você a obter o seu melhor, tanto para a sua vida social como para a sua vida profissional. O auto-perdão permite você ser alguém que sabe o que é bom e correto. Talvez você tenha aprendido da maneira mais difícil o que não é bom e não é correto. E a ser alguém capaz de tomar partido na criação de algo bom e correto na sua vida e no mundo. E a gente conclui essa nossa reflexão. Começamos com Cristo e concluímos com Cristo. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda, e aquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Obrigado, gente, por este encontro, por poder compartilhar esses ensinamentos do Cristo, aprofundados com o que a ciência nos proporciona. E vamos concluir esse nosso encontro nessa noite de hoje, né? Agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de existir. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Auxilia-nos, Mestre, para que, com os teus ensinamentos, possamos depurar as nossas consciências das mazelas, como dizia o apóstolo Paulo, cuidar primeiro das mazelas do Espírito. Que eliminemos de nós as ervas daninhas da intemperança, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ódio, do ressentimento, da incapacidade de perdoar. E que possamos preencher nossas mentes com o ato de perdoar, com o amor ao próximo, com a nossa resiliência em poder passar pelas atribulações da vida, desenvolvendo a compaixão. E para finalizar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoa-se as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória para sempre. Obrigado a todos. Mais uma vez agradeço a Amaral, agradeço ao Raimundo que está aqui, agradeço a AME Maranhão por essa oportunidade de poder compartilhar as nossas reflexões e parabenizo a AME Maranhão por essa iniciativa, por estar disseminando para a sociedade, para a humanidade, esses conhecimentos que nos libertam. Obrigado a todos e boa noite a todos.